Fala galera, boa noite. Já já, em instantes, começaremos a nossa live no Dialogando com você com a professora Nilda. Não perca, viu? Às 19 horas. Vamos falar também sobre o retorno das aulas presenciais e também alguns problemas que a gente está passando com o transporte escolar. Amigos, nós estamos começando mais uma edição do nosso Dialogando com você. Hoje nós estamos aqui com esses jovens amigos. É sempre motivo de alegria, viu? Renata e Josiel. E agora nós vamos saber quem é Renata. Olá, boa noite, né? Meu nome é Renata Leite. Eu sou estudante do ensino médio na Escola Estadual Santos Dumont, faço o 2º ano. E eu pretendo futuramente fazer uma faculdade, né, de pedagogia, quero ser pedagoga e Coisa boa! E fazer a pós em educação especial, porque eu vejo uma necessidade maior neles, né, um cuidado maior que nós não vemos atualmente, né, em várias áreas, em várias escolas. Nós não vemos uma preocupação maior com os alunos que têm uma certa dificuldade. Então, eu quero poder contribuir com a ajuda deles, ajudando a eles, né, educando e é isso. Coisa boa! Olha, Parnamirim, muito em breve nós teremos uma pedagoga, professora que vai cuidar das estratégias da metodologia, juntamente com os nossos professores, em uma das nossas escolas públicas ou privada, né? De Parnamirim, do Rio Grande do Norte, se Deus quiser, Renata. E agora nós vamos para esse jovem. Quem é Josiel? Boa noite, eu me chamo Josiel, também estudo no Santos Dumont, faço o 2º ano do ensino médio. No momento eu ainda estou decidindo qual carreira vou seguir, mas eu tenho uma paixão muito por mídia, gosto muito de tecnologia, entre outras coisas, né? Também de servir, estar ajudando, quem sabe aí futuro, a Deus pertence, né? Então, vamos verdade. Se Deus quiser. E você sabe que a área, né, da tecnologia promete, né? E os jovens estão aí, antenados nesta tecnologia. Se Deus quiser. Também quero mandar um alô aqui pro meu Insta, meus amigos internautas. Muito obrigada a todos vocês por estarem nos acompanhando. Muito obrigada pela confiança, pelo carinho de todos os internautas. Um cheiro. Renata, nós sabemos que desde 2020, toda Parnamirim, todos nós acompanhamos, né, esta pandemia. Como foi e como está sendo, né? Porque agora a gente está retornando de forma presencial, mas primeiramente, como você enfrentou aquele momento da suspensão das aulas presenciais, aí começou as aulas online, como foi para você? Assim, no ano de 2020, né, assim que deu lockdown, que as aulas, né, foram suspensas, né, eu estudava numa escola municipal aqui de Parnamirim, no Luiz Maranhão, e para mim, de cara, assim, foi muito difícil, porque assim que começou a pandemia, deu lockdown, eu tive muita dificuldade, porque, na verdade, a equipe de professor é excelente, né, até hoje, quero aproveitar e mandar um beijo para ele, que eu amo meus professores de Luiz Maranhão, aprendi muito com eles, mas o único defeito foi a gente não ter uma cobertura necessária que a gente precisava. Assim que a pandemia começou, que a pandemia assim, foi o auge, né, que as aulas encerraram e a gente foi para online, eu não tinha aula online. A pandemia começou no mês de março, não foi? De 2020. Isso. E, então, eu vim ter aula online no mês de outubro. E, tipo, eu não tive digamos que assim, uma cobertura tão boa que eu precisava para aprender e tudo. Não tenho medo de dizer que eu não aprendi muito no ano de 2020, porque eu não aprendi realmente. A equipe de professor muito competente, mas, tipo, eu tenho um problema sério de prestar atenção quando eu estou em aula online. Porque para mim é muito difícil, às vezes chega notificação e aquilo ali me deixa, porque eu quero ver, eu tenho uma certa ansiedade para querer ver mensagem, querer ver vídeos. Então, assim,
eu me vi muito afetada, até porque também o telefone que eu tinha na época que as aulas pararam era muito ruim. Então, meu telefone travava ao extremo. Então, assim, eu senti uma falta, sim, da cobertura da Prefeitura de Parnamirim, sim, nesse quesito. Eles poderiam ter, tipo, ajudado os alunos que tinham uma certa dificuldade. Tipo, Sim. ou com tablet, ou com computador, com telefone, até mesmo com chip. Porque tinha muitos alunos que, tipo, não tinham um certo recurso para comprar um chip, comprar um telefone, né? Eu fiquei sabendo de alunos da rede pública daqui de Parnamirim que ele era ao extremo assim, ansioso, porque ele amava estudar, mas a família dele não tinha tantos recursos, então ele não tinha um telefone. Então, assim, fomos prejudicados e muito. Porque, tipo, a Prefeitura de Parnamirim não deu uma cobertura necessária para a gente na época de pandemia, né? Não só eu, como vários outros alunos, assim, foram muito prejudicados, né? É verdade. E foi... E, Renata, nós sabemos que a nossa prefeitura, né, é uma prefeitura que tem dinheiro, é uma prefeitura rica, tem um orçamento de mais de 600 milhões de reais. E por que não, no início da pandemia, que foi decretado um estado de calamidade pública, então o próprio decreto, a própria circunstância do momento, permitiria fazer aquisição em caráter emergencial de chips, de celulares, principalmente para atender, como você bem falou, as famílias em vulnerabilidade social. Então, muitos estudantes, como você bem relatou e passou e sentiu, né? Vocês tiveram que se reinventarem, né, Josiel? Os professores também se reinventaram, os pais. E parabenizo pela sua luta, pela luta dos estudantes, pelos professores. E graças a Deus, com a união de todos, né, estamos superando este momento pandêmico. E, Josiel, nós estamos voltando às aulas, né? Você ouviu aqui todas as dificuldades que a Renata enfrentou. E aí, nesse retorno às aulas presenciais, como você está vendo esse retorno? Como é que está sendo? O que é que você tem a falar? Graças a Deus, retornamos, sim. Precisamos retornar. Como a Renata falou, infelizmente, as aulas remotas a gente não tem total atenção. Sim. Chega uma mensagem, a gente com certeza vai olhar. Voltando para o presencial, muito bom. Mas a gente também não pode esquecer do transporte escolar, que infelizmente está superlotado. A gente pega o ônibus para passar em um horário, chega atrasado, ou até mesmo passa antes e a gente infelizmente acaba perdendo a oportunidade de pegar o ônibus, porque não tem horário certo. Também falar dos ônibus que estão sucateados, tá ruim. E infelizmente a superlotação. Não tem como a gente vir estudar numa situação dessa, porque é muito difícil. E também, semana passada, se eu não me engano, ocorreu o fato do ônibus do Bosque das Colinas. Infelizmente, alguns amigos meus que moram no Bosque das Colinas informaram que o ônibus faltou gasolina. É um absurdo, né? Infelizmente. Teve praticamente 2 anos para a prefeitura se organizar. Exato. Né? E nós sabemos que tem recurso, o governo federal encaminha. Além disso, a lei diz que a prefeitura deve investir, né, 25% da arrecadação. Então, por que deixar acontecer essa situação com o transporte escolar no município de Parnamirim? Verdade. E também me falaram que os alunos, se eu não me engano, parou ali próximo ao caminhódromo da Coabinal. E os alunos eles não tiveram o que fazer, infelizmente tiveram que ir até a escola que estudavam Presidente, a base até em si, foram a pé, pelo fato de não ter recursos da prefeitura, porque, ao meu ver, era para ter mandado outro ônibus, alguma reserva, mas acho que nem reserva tem. Se for vir uma reserva, vai vir pior do que os que estão rodando. Então aqui, ó, já tem
uma sugestão que é direito, é lei, com certeza o contrato tem que ter. Na hora que o ônibus quebrar, imediatamente tem que ter um outro para suprir essa necessidade, não é, Renata? E sem contar também que hoje eu ouvi um relato de uma aluna que tem um ônibus que não passa nem na base e nem no PR, para só no LA. E então, os estudantes isso, vão resumindo, caminhando. os estudantes que estudam no Santos Dumont ou no Presidente Roosevelt têm que descer no LA, porque ele não passa mais em nenhum outro, e ir andando. Resumindo, colocando em risco a vida, né? Porque, querendo ou não, as ruas de Parnamirim também andam legais, viu? Sobre a questão de segurança. Tá terrível ultimamente a segurança de Parnamirim, da gente andar, dá até medo da gente ir para a parada de ônibus. A parada que eu pego o ônibus foi assaltada, uma menina de manhã, logo cedo, foi assaltada porque estava sozinha, não tinha mais ninguém, e foi assaltada. Levaram o material, levaram o telefone, ela implorou para que deixassem o material dela, mas eles não quiseram, levaram a bolsa, levaram tudo. Então, assim, também é o que eles, né, da prefeitura, precisam fixar mesmo é sobre a segurança também daqui. Porque não dá para a gente, aluno, sair do conforto da nossa casa, da segurança da nossa casa, e ir para uma parada de ônibus, pegar um ônibus escolar e tá colocando em risco a sua vida, né? Porque a segurança ultimamente anda legal, viu? Agora a gente vai dar uma paradinha. A Renata tem toda a razão. Realmente essa questão da segurança no município de Parnamirim está cada dia mais gritante. É preciso se ter medidas emergenciais, um plano municipal para a segurança pública do nosso município. E aqui tem vários internautas, viu, estudantes? Aqui tem que estão complementando o que você acabou de falar. Eles estão dizendo aqui, olha, hoje o ônibus que vem do Engenho e pega as crianças do Irmanduce 2 e 3, quebrou. Teve que trocar os alunos e sem contar que nunca passa no horário direito. Quase todos os dias o meu filho chega atrasado na escola. Então, o que a comunidade, o que a população de Parnamirim está falando é exatamente confirmando e dando veracidade o que nós estamos falando aqui. O depoimento da Renata e o depoimento de Josiel, que vocês dois estão aqui representando você, estudante, que passa todos os dias o que eles acabaram de relatar e estão aqui apontando uma solução. E a gente cobra da Prefeitura de Parnamirim, porque é a Prefeitura o órgão responsável pela logística, pela contratação, pela fiscalização do transporte escolar público no município de Parnamirim. Por isso é que a gente cobra, né, Josiel e Renata, da Prefeitura, né? E tem aqui outra, a Ana Xavier, ela diz assim: barulho das janelas do ônibus é um terror. Parece que vai cair tudo, é horrível. Verdade. O ônibus está caindo os pedaços de tão velho. Esse ônibus, o 15 do Loteamento Brasil. Ele está aqui falando desse, o número 15, que é péssimo. Então, cabe à prefeitura resolver este problema. E tem dinheiro. Nós sabemos que tem. Josélia, ela diz: horrível. A minha filha estuda no LA. O ônibus que chega lá é o 13. Mas está chegando às 14 horas. Então, o primeiro tempo, essa jovem já perdeu. Vocês já imaginaram? O estudante, você sabe que o primeiro horário, 50 minutos. Exato. Então, se a aula começa, né, às 13 horas, de 13h50 terminou o primeiro horário. Esta criança aqui, esse jovem, está perdendo todos os dias uma aula. Quando chegar o final do ano, quantos conteúdos esta criança não perdeu? Então, a prefeitura precisa resolver, sim. E a juventude, os jovens estão vendo e acompanhando que é a omissão da prefeitura. Tem outra fala aqui de uma cidadã que diz, a Andresa: horrível. As minhas filhas chegam todos os dias reclamando. Aí tem Rosane:
Parabéns, professora Nilda. Obrigada, muito obrigada. Agradeço o carinho de vocês. Meus filhos utilizam transporte público escolar além de ficarem de 12h20 até as 13 horas na parada esperando no sol, porque não tem onde ficar. É outro problema, a questão dos abrigos de passageiros, né? Em Parnamirim é outra dificuldade que a população enfrenta. Aí outra, Claudiana, obrigada, amiga. Nilda, vá na escola Mãe Sinhá, em Bela Vista. Vê a situação, irei sim. Muito obrigada pela confiança. Nós iremos sim fortalecer esta luta em defesa da educação das nossas crianças, jovens e adultos em Parnamirim. Nós estamos falando de uma cidade que tem um orçamento de mais de 600 milhões de reais. Damião Ferreira, ele diz: muito bem, minha amiga, lembrando a senhora que os pagamentos da gente que trabalha na Lagoa ainda não recebemos. Por favor, lembra eles. Olha aí, senhor prefeito e Câmara Municipal de Parnamirim, os profissionais da empresa terceirizada que trabalham nas lagoas de captação estão precisando do seu dinheiro. Eles precisam comer, pagar água, pagar luz, e a prefeitura precisa agir. Estamos aqui de olho, cobrando o que é certo e o que é justo para a nossa gente. Cássia Araújo, obrigada, amiga. O ônibus escolar não passa em frente ao Irmanduce 3. À noite, os alunos têm que passar pelos matos para poder estudar. A gente chama a atenção da Prefeitura de Parnamirim, da Secretaria de Educação, do setor responsável pelo transporte escolar. Resolva. O poder que vocês têm é para resolver os problemas que a nossa gente precisa e tem direito. Por isso que a gente está cobrando da Prefeitura de Parnamirim, porque é responsabilidade dela. Paulo Lima está dizendo: vão de bicicleta ou a pé? E aí, o que é que vocês acham? Vão de bicicleta ou a pé? Aqui é um internauta, o Paulo Lima. Então, enquanto chega aqui o som para eles, a questão de ir de bicicleta ou a pé também é viável, porém, devido à distância e também por sabermos, né, que a prefeitura recebe dinheiro para esta contratação, eles têm direito a andarem no ônibus. Porque se a prefeitura não contratar os ônibus, e o dinheiro vai para onde? Então, o dinheiro vem para isto, os estudantes têm direito, então a gente está cobrando o que está na lei, tá certo? Mas muito obrigada pela participação. Vocês querem falar? Sem contar Pode? que, tipo, ir a pé ou de bicicleta corre um certo risco pra gente, não é verdade? Sem contar que o trânsito, ultimamente, anda com uma veracidade que até a gente andando a pé, assim, a gente tem medo de atravessar na faixa de pedestre, porque tem muito que não respeita. Então, assim, a gente ir de bicicleta, por exemplo, a minha mãe, ela tem muito cuidado. Porque ir de bicicleta ou ir a pé, a distância é enorme. Eu moro em Monte Castelo, então eu moro ali depois do Parque Aristófanes Fernandes. Então, assim, é uma tirada boa daqui para Santos Dumont. Sem contar que, né, a segurança, volta a falar, tá legal, gente. Tá ótima. Assim, a pé não tem como, pelo fato de eu morar em Bela Vista. Então, fica muito distante da escola, querendo ou não. E de bicicleta, certo? Também fica uma distância muito ruim. A segurança a gente não tem. Nilda, pra você ter ideia, eu já moro em Bela Vista 2 anos. 2 anos, se eu não me engano. E raramente eu vejo viaturas. Esse ano, se eu for contar, no máximo eu vi 2, para ser sincero. Mas ano passado, a gente não vê. Infelizmente, a segurança que a gente tem ao ver por mídia, ou até mesmo pelos jornais, é algo assim, em cima. Mas a gente que está lá dentro, vivendo, todo santo dia, a gente vê que realmente não é isso. Então, às vezes a mídia, ela coloca algo que não existe. Exato, que não existe.
Mas as ruas de Bela Vista, meu Deus do céu, é algo surreal. Algumas são calçadas, mas o calçamento não é aquele bom, porque quando chove, fica as poças. E sem contar que aí lá em Bela Vista tem algumas casas que é Macaíba, Parnamirim, mas quando a gente vai ver, tá dando Parnamirim. E por isso que, por essa confusão, ainda não é calçado. Então, é tipo pra a gente. terra do NEM, né? Que algumas Nem pessoas Macaíba, falam nem lá. Parnamirim. É verdade. Infelizmente. Aí fica essa luta da população pedindo para que seja feito algo melhor, calçando, que realmente a gente precisa. Com certeza. Mas fica essa briga entre uma prefeitura e a outra. Quem calça, quem Só não que fizeram uma faz. coisa melhor ainda, que foi escavar a cidade todinha, não é verdade? Aí É. tá maravilhosa a cidade assim de andar. Uma buraqueira só devido ao Exato. saneamento, né? Reforçando E o também. saneamento básico, como você bem falou, Exato. ele não está sendo de qualidade. Por É isso verdade. as ruas estão ficando esburacadas. É verdade. Falta fiscalização e Exato. aí a gente cobra novamente. É de responsabilidade da Prefeitura de Parnamirim, por meio da Secretaria de Obras. Né? É verdade, é. Conclua, Josiel. E sem Que você contar, tava- lembrando Ah. sobre a construção lá do cemitério. Há quanto Essa tempo daí- que tá ali em Monte Castelo? Vamos estar A gente participando, ri galerinha, do porque, terceiro ano, infelizmente, viu, é uma da obra piada. do prefeito. É verdade. Infelizmente, Então, a gente aquela ri. obra a gente vê que é importante, como você bem Exato. falou, a questão do calçamento, da pavimentação, né? Porém, o poder público não pode esquecer dos serviços de drenagem, né? Na hora que se faz um serviço de pavimentação, tem que ter o serviço de drenagem das águas pluviais, para não Exato. acontecer o que vem acontecendo há anos, né? Por omissão da Prefeitura de Parnamirim. Os alagamentos do cemitério, os alagamentos do bairro Santa Teresa, de Nova Parnamirim, de Boa Esperança, de quase todos os bairros, prejudicando a população por falta de um serviço, de um planejamento em relação às águas pluviais. Mas, voltando aqui ao transporte escolar, mandaram aqui também, professora, é o senhor Azevedo. Misericórdia de Parnamirim, toda abandonada. Falta tudo, não se paga nem o piso nacional dos professores. Péssima gestão municipal de Parnamirim, é verdade. Parnamirim, os professores entraram em greve, né, devido à falta de negociação por parte da prefeitura. A prefeitura tem que sentar com a categoria dos professores e pagar o piso nacional do magistério. Mesmo porque nós estamos falando de uma cidade que tem dinheiro, de uma cidade que tem sim condições de pagar o piso nacional do magistério de 33,24%. É um direito, é lei, e a prefeitura está sendo omissa, mais uma vez, não está valorizando não tem valorização aos professores, né? E está dizendo assim, Elisângela, ela diz, o ônibus que vem para Japecanga está muito lotado. E ainda pega os alunos de Terra de Engenho, do Bosque Brasil e Alameda, e os alunos vindo na porta, todo mundo em pé. Então, tá aqui uma mãe, a mãe Elisângela, né, Souza, pedindo que as autoridades competentes resolvam. Aí outra diz, realmente isso é um absurdo. Muito obrigada, Marcela. Gleide, parabenizando, né, por esse momento. Júlio, eu usei o transporte escolar, é péssimo, superlotado, ônibus sucateado, total descaso com os estudantes. Adriana Brasil, verdade, o meu filho estuda na escola Augusto Severo. De Parnamirim, o ônibus, além de superlotado, é sucateado. Pode falar. Sim, ela tocou no nome Augusto Severo. Estudei lá no município. Infelizmente, no ano que eu estudei, Nilda, a escola ela foi assaltada, se eu não me engano, arrombada, né, no caso, se eu não me engano, 4 vezes durante uma semana. Então,
é muito risco pra gente, infelizmente. Cadê a segurança de Parnamirim? Verdade. Onde é que Inclusive, Josiel, quando eu ainda estava vereadora, né, na legislatura 2017-2020, a gente destinou 400 mil, que foi uma luta do nosso mandato, para que a Prefeitura de Parnamirim colocasse vídeo monitoramento em todas as escolas. Infelizmente, o prefeito não disse não só para a Nilda, disse não para a segurança dos nossos estudantes no município de Parnamirim. Então, essa luta, não é que o vídeo monitoramento vai resolver tudo, mas é uma estratégia para amenizar os arrombamentos das nossas escolas, né? E diz aqui o Cláudio Dias: cadê os ônibus que vieram do governo federal há muitos anos? Boa pergunta. Cadê estes ônibus? A gente vai procurar uma explicação. Por que ainda não foram para as ruas e por que estão guardados? Esperando o quê? Vamos atrás dessa resposta, viu, Cláudio? Você tem toda a razão, Cláudio Dias. Lembrando também que a gente jovem, os jovens que estão assistindo a gente também pode fazer diferença nas urnas, né, Nilda? Com certeza. A gente pode realmente ver o que a gente pode fazer nas urnas do Parnamirim. É verdade, democracia, né? Exato. É a questão do voto consciente. E a juventude precisa participar da gestão pública de Parnamirim. Participar vendo o que está certo, o que está errado, dando solução. Quando eu estava vereadora e vocês acompanharam, lutei, apontei as soluções para muitos problemas de Parnamirim, por meio de indicações, por meio de ofícios. E em relação à educação, eu entreguei, em nome de todos vocês, estudantes de Parnamirim, um relatório onde nós colocamos tudo que eu presenciei, constatei, fiscalizando as escolas de Parnamirim. E levei esse relatório para o Ministério Público para as devidas providências por meio da Justiça. Naura diz assim: tá precisando passar ônibus no residencial Irmã Dulce 3, pois tem um menino que estuda no Alzelina e tem que pegar o ônibus de frente ao condomínio Oceania. Isso está errado, é um absurdo. Justa reivindicação e é um direito do seu filho, o transporte escolar. Onde assino o abaixo-assinado, Nilda? O transporte escolar que vem para meus filhos é sucateado com certeza. O abaixo-assinado está comigo, tá certo? Você pode entrar em contato, eu vou até a sua casa, eu vou até a escola e nós vamos entregar esse abaixo-assinado quarta-feira. Nós íamos entregar amanhã, mas como tem vários estudantes pedindo, né, para assinar e também alguns pais, então amanhã a gente vai dar mais uma circulada e quando for na quarta-feira a gente faz a entrega do abaixo-assinado no Ministério Público, para que o Ministério Público faça suas intervenções para que a Prefeitura de Parnamirim, que é o órgão responsável pelo transporte escolar público, resolva este problema da superlotação, do itinerário, né, também, e do sucateamento destes ônibus. Sobre a superlotação, né? Eu pego um ônibus que ele vem superlotado demais, que eu tenho que me sujeitar a ir no motor, perto do motor, quente ao extremo, porque não tem mais vaga lá para o meio do ônibus. Então, assim, é muito, muito chato você, de meio-dia em ponto, tá dentro de um ônibus, perto de um motor, calor, e fora, né, os ônibus que vêm com quase desmontando, né? Verdade. De tão, assim, velhinho, assim. Ele é um guerreiro, o ônibus que eu pego, viu, gente? É muito triste. É muito triste, né, o que vocês, estudantes, estão enfrentando no transporte escolar. Gente, vamos dar um alô aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. É tanta gente. Deixa eu dividir aqui com vocês. Sim, Nilda. Pode ser? Ponto.
um ponto aqui lembrando sim. sobre o horário também do ônibus escolar. Teve uma vez, o que eu pego para ir para Bela Vista, geralmente ele passa 6 horas, 5h50, mas em um único dia ele infelizmente passou 6h30. Ou seja, a gente ficou esperando até tarde na escola e ele não passou. Veio passar muito tempo depois. E isso, infelizmente, nossas mães, elas ficam sim preocupadas. Porque a gente sai para a escola, fala, realmente a gente volta, é acostumado a voltar no horário, todos os dias. Mas nesse dia, em casa, aconteceu isso. Ocasionando, né, preocupação para os pais. E o perigo na parada, né? Você ficar na parada de 5h30 até 6h30 com esta insegurança. E lembrando que nesse dia que ocorreu, não tinha nem guarda municipal e nenhuma viatura. A gente ficou lá por conta própria, até o ônibus chegar. Então a gente ficou, como diz o povo, a Deus dará, né? Se acontecesse alguma coisa, aconteceu. Graças a Deus não aconteceu nada. Então é muito importante, viu, jovens, e você, jovem, pai, mãe, o cidadão da nossa querida Parnamirim, nós não podemos nos calar diante destas situações que são inúmeras, gritantes no município de Parnamirim. Nós precisamos ir sim para as mídias, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública. Nós precisamos dar visibilidade ao que está errado, porque o que nós queremos é que estes problemas sejam resolvidos. E quem tem o poder de resolver? Quem está com o poder na mão que o povo deu. Né? É o secretário de Educação, é o prefeito da cidade, é a Câmara Municipal, como também o Ministério Público, que é um órgão fiscalizador também. Exato. Que nossos pais votaram, criaram expectativas que seria algo bom, mas infelizmente as expectativas não foram igual. Infelizmente falaram, mas não fizeram. Isso vai gerando, infelizmente... insatisfações. Exato. E aí a gente dá uma paradinha aqui, viu, Renata e Josiel, para mandar um alô para a turma do Facebook. Muito obrigada. Nós estamos hoje, graças a Deus, no Face, no YouTube, no Instagram. Eu fico muito feliz, né? Exato. Ótimo, muito obrigada. Aí tem aqui no Facebook, Rosimeire, Rosi, muito obrigada. Parnamirim está entregas baratas, um caos. Só os nossos filhos que dependem das escolas públicas estão sendo muito prejudicados com esta greve. Verdade, a gente fica triste, mas infelizmente o prefeito da cidade não tem negociado com a categoria. E não é falta de dinheiro. Então a gente pede que a Secretaria de Educação, que o prefeito de Parnamirim entre em negociação com os professores e resolva este problema. Nós estamos numa cidade que tem dinheiro, mas é preciso que a prefeitura valorize os profissionais da educação. Maria está dizendo, o ônibus quebrou hoje, também, o ônibus quebrou hoje, também. Então, está aqui a comprovação que o transporte está sucateado. E quando quebra, como fica essa situação? Tem que ser resolvida. Pois não. E também, se quebrou, não teve relato que a prefeitura mandou o reserva, que eu acho que provavelmente não, que infelizmente a gente fica assim. Pronto, então vamos aqui. Estão pedindo para eu ler do YouTube. Greidson, ciclovia é uma das soluções, mas qual a ciclovia Parnamirim tem? Muito bem. Com certeza, como bem já disse Renata e você, internauta aí do YouTube, se tivesse as ciclovias no município, facilitaria aos ciclistas irem até para a escola, né? Os estudantes irem de bicicleta. Exato, mas, infelizmente, Parnamirim não tem ciclovias. E vamos aqui também, Bruno, do Insta. Obrigada, Bruno. Está dizendo aqui, educação é a base de tudo. Só a educação pode mudar o mundo. Verdade. Nós estamos aqui também com Michele Cruz. Boa noite. Eu só consegui uma vaga para o meu bebê no Xixica. Eu moro no terminal
Da linha S ou é da 5? Acho que é da 5. Da 5, né? Fica muito longe, não disponibiliza ônibus. Tá difícil, viu? Verdade, minha amiga. Acho que é Missael. Prefeitura deixa muito a desejar na educação. Nesta área é uma das áreas mais importantes, mas infelizmente a prefeitura não tem feito seu dever de casa para estudar da educação, para cuidar da educação da nossa gente. Josivaldo José, 2 anos sem aulas. Quando está tudo certo para voltar, os professores ficam em greve por causa de um mau gestor e de uma péssima gestão. Obrigada, Josivaldo. Que Deus lhe proteja. Agora do Insta. Professora Ângela, obrigada, professora. Também conhecedora, viu? Da realidade da escola pública. Boa noite para todos. Um abraço. Igualmente, amiga. Cássia, eu já li. Aí tem aqui também do YouTube. O CEMEI, Mãe Sinhá, não voltou à aula por falta de várias coisas que a prefeitura não manda. É muito triste sabermos que a prefeitura tem dinheiro e não está valorizando a educação da nossa gente. Na escola Sinhá, as aulas não voltaram. Neste caso aqui, como bem a cidadã está dizendo, não é por causa da greve dos professores. Aqui, como também lá no Erivan França, em outras escolas, é a questão da infraestrutura da escola. Tem escola com infiltrações, as quadras abandonadas, a parte hidráulicas a desejar, os ventiladores quebrados, os aparelhos de ar-condicionados não foram colocados. Tudo isto está ocasionando o não retorno às aulas presenciais em Parnamirim, a 3ª cidade do Rio Grande do Norte. Inclusive, Nilda, na escola que eu estudava, na rede pública, né? A quadra já vai fazer 4 anos que ela está quebrada. Nós não tínhamos aula de educação física na quadra coberta. Nós tínhamos que ir para uma quadra que era assim, no meio do nada, assim, não tinha nada cobrindo. Então, assim, a gente ia para lá no sol. Meu professor de educação física, ele evitava levar a gente. Por quê? Por causa que o sol era muito quente. Então, assim, era muito difícil. Foi a equipe de TV, os alunos falaram, eu falei também, quando a equipe de TV foi lá, pedindo para que o prefeito, pelo menos, ajeitasse, arrumasse uma solução, porque fica difícil a gente não ter as aulas necessárias da educação física, que é necessário para a gente. A teórica é boa, mas a prática também é bom. Então, assim, fica bem difícil e é uma coisa para se rever, porque tem muitos alunos, eu digo por mim, que fui prejudicada na época que estudei. Por quê? Porque a quadra era horrível, era quebrada. E antes da quadra tirar o teto, foi caindo aos poucos. E, tipo, a gente foi proibido de chegar pelo menos perto da quadra, porque se a gente chegasse perto da quadra, a gente corria o risco de o quê? De uma daquelas telhas de aço, né? Cair em cima da cabeça da gente. Então, assim, é preocupante o estado das escolas que nós temos hoje. Porque, assim, é infiltração, é quadra quebrada, é sala de informática que não tem computador para a gente poder acessar, ter um estudo, assim, melhor. Então, assim, é uma coisa que precisa rever. E a gente percebe, Renata, que perpassa pela vontade administrativa e política dos agentes políticos de Parnamirim. Porque se nós queremos melhoria na educação, a gente tem que correr atrás de quem está com o poder na mão. Agora, nós, quanto cidadãos, vocês, quanto estudantes, nós temos o dever e o direito de cobrarmos das pessoas que estão com o poder na mão, porque nós queremos melhorias. Por isso a gente está aqui apontando, sabemos que existe solução sim, mas infelizmente alguns agentes políticos não estão tendo zelo pela nossa educação pública, infelizmente. E só um alô aqui, lá no YouTube,
é para Josélia Araújo. Obrigada, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Nós estamos com vários e olhando aqui como fazer, não é, meninos? Menina e menino. Como fazermos para dar uma devolutiva a todos vocês. Se não der tempo, a gente vai dando a devolutiva durante a semana, tá certo? Agora, eu peço a compreensão, né, dos internautas. Lembrando também, Nilda, sobre o auditório do Augusto Severo. Sim. Os 4 anos que eu passei lá, a gente foi uma vez, mas a gente não podia chegar até certo ponto pelo fato do teto estar caindo. Então, infelizmente, está ficando abandonado o auditório do Augusto Severo. É verdade. Inclusive, quando eu ainda estava vereadora, eu levei essa situação ao conhecimento do Ministério Público. E lá agora vamos mandar mais um alô aqui e ler, né, o que os internautas estão passando, interagindo. No YouTube, roubaram os utensílios do CEMEI Mãe Sinhá, em Bela Vista. Está faltando bebedouro, uma cisterna que fazia 2 anos que pediram para fazer uma limpeza e deixaram a cisterna cheia de entulhos. Isso é grave, porque a cisterna é onde fica a água para as nossas crianças, né? Então, a gente pede providência. Parnamirim tem que ter um plano de manutenção das cisternas, das caixas d'água, para não acontecer o que está acontecendo. E não é só no CEMEI Mãe Sinhá, em várias escolas do município de Parnamirim. Adrilene, minha filha perdeu aula hoje, pois o ônibus que faz Bosque Brasil quebrou, minha gente. Né? As crianças já passaram 2 anos, vocês, os jovens, as nossas crianças, jovens e adultos sem aulas. Quando retornam às aulas, ainda estão enfrentando esta problemática do transporte escolar. Mas nós vamos resolver com o apoio de vocês, com o apoio dos pais, dos estudantes. Nós vamos acionarmos o Ministério Público para que esta situação seja resolvida. E aí tem outra aqui, Kátia Samuel. Obrigada, viu, amiga? Nossas escolas, a estrutura está sucateada e não tem um ambiente tecnológico. É verdade. Agora vocês vão ler aí para me ajudar. Me ajuda. Mandar um alô aqui, né? Para Zé Wilson, do Facebook. Ele diz assim: Nilda, a melhor representante do povo dentro de Parnamirim. Obrigada. Ó, Nilda, aqui a Fernanda, não tem dizendo aqui se foi do YouTube ou Instagram, mas ela diz: não tem ônibus de passagem de areia para o Hélio Galvão. Então, Um alô para Ale Vieira no Facebook, né? Que ele diz assim: belo trabalho, professora. Obrigada. Nilda e estudantes. Obrigada. Luane, isso, do YouTube. Essa situação só prejudica os nossos filhos. Exato. Verdade. No YouTube, Kátia Samuel, parabéns. Vocês são agentes modificadores e protagonistas dessa história. Verdade. Neide, do Protagonismo Facebook. juvenil, né? Isso, Neide do Facebook, Nilda. Insegurança tá demais. A educação muito precária. Verdade. Um alô para Jaque Ferreira no YouTube. CEMEI Mãe Sinhá está um caos, um descaso total. Vão colocando aqui, vão. Certo. Neucilei, do YouTube, boa noite. É um risco para os nossos filhos. É verdade. Falando também sobre a linha do trem, Nilda, ao lado do Santos Dumont, que infelizmente está muito arriscado, porque no horário que um dos ônibus chegam, o ônibus está passando. Então, o ônibus ele para literalmente do lado da linha do trem. Aí a gente tem que descer e passar pela linha do trem. Só que esse ônibus que está chegando no mesmo horário que passa o trem, fica muito arriscado para os alunos. Porque, infelizmente, Deus queira que não, mas pode realmente acontecer algo
E nós já pior. estamos, Josiel, né? Houve até uma reunião com a comunidade escolar. A direção da Escola Santos Dumont já mandou ofício para a DIREC, já conversou com a Prefeitura de Parnamirim, com as pessoas responsáveis, mas infelizmente não estão resolvendo. Então, a comunidade escolar, nós estamos encabeçando sim uma luta para o problema ser resolvido. E já apontamos até uma solução. Porque é algo possível, é só a Prefeitura de Parnamirim autorizar o transporte escolar, passar naquela entrada do CCTAM, ali da base, né? Aí vem por aquela estrada de barro e para ali na lateral da frente do Santos Dumont, desce os estudantes não precisam passar a linha do trem para pegar o ônibus e já terão acesso à escola. E daquela saída, né, o ônibus já pega outra passagem na linha férrea e desce para a escola LA. Então, tem solução? Tem, mas infelizmente a Prefeitura de Parnamirim não quer ouvir as pessoas que estão querendo o bem dos nossos estudantes e o bem da nossa cidade, assim como eu, como você, como todos nós. Nós estamos na reta final, já estamos finalizando, né? E aí, como tem muitos, querem ler rapidinho. Ela tem um. Aqui um alô para o pessoal do YouTube, né? Rafanelli, Neucile, Credson, Juliana, Mitésia e Kátia. Um cheiro para vocês, viu, pessoal? Aqui, Fernando, quando resolve voltar às aulas, não tem merenda escolar por conta do prefeito, segundo a verba, né? E a questão da merenda, que a Sim. gente não vai se estender, a gente vai ter um outro momento para falarmos só a respeito da merenda escolar em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Maria, as crianças acordam pedindo para ir pro colégio, mas com os ônibus desse jeito fica muito arriscado, Nilda, infelizmente. É verdade. Tem Terminou? mais aí? O meu ainda tem mais dois. Então leia. Vamos terminar. Clay, Vamos terminar. fora que é muito perigoso, o que a gente acabou de falar, Sim. passar em cima da linha do trem. Certo. Hoje eu vi um relato de uma mãe lá no colégio, porque teve uma reunião, né, com os pais dos meninos dos 6º anos, e uma mãe chegou para mim e contou que ela tem que vir com o filho, porque como são meninos de 6º anos, eles são muito pequenininhos e ainda não têm uma noção, porque sempre tiveram ali, né, perto de casa, né, com um cuidado, um certo cuidado. Só que ela falou que o ônibus que ela pega, que o filho dela pega, para assim na linha do trem. Teve uma vez que o trem vinha rápido demais, então assim, o pessoal do ônibus não sabia se parava ou se ficava dentro do ônibus ou se saía. Então assim, principalmente a gente, todos da escola, mas também as crianças dos 6º anos, a gente pensa muito neles, porque eles estão começando a ter uma visão agora do que é realmente entrar no ensino, né? Verdade. Numa escola grande, principalmente numa escola que tem a linha do trem do lado, né? Fica muito perigoso para eles. Mas nós vamos unir esforços para que essa situação seja resolvida com sinalização, com a mudança da parada do transporte escolar público ali nas proximidades da Escola Estadual Santos Dumont. Terminamos? Terminamos. As suas considerações finais, um segundo, para os nossos internautas. Quero agradecer, né, a Nilda, né, pela oportunidade que ela nos deu de Obrigada. vir aqui e expor, né, o que nós pensamos e as nossas dificuldades no dia a dia. Exato. Agradecer a vocês, né, que estão aqui nos assistindo. Obrigado por ter tirado um tempinho da vida corrida de vocês, do cotidiano. Agradecer, mandar um cheiro para minha mãe, para alguém da minha família que esteja assistindo. Verdade. Para os meus amigos também, vocês moram no meu coração e o cheiro no zóio. E você, Josiel? Tchau pra vocês, né? A gente vai ficando, né, Nilda? É verdade. Aqui falando coisas realmente que acontecem. É necessário mudar. Mandar também um beijo especial pra minha tia, que ela acompanha a senhora. Oh, sempre. obrigada, Agradecer muito a Nilda obrigada. pela oportunidade de estar trazendo 2 jovens aqui e falando sobre as dificuldades que a gente passa. Agradecer também a Nilda, desde quando eu cheguei no Santos Dumont, ela foi assim a única pessoa que parou, assim, deu atenção, falou comigo. Eu sou bem chegado a ela na escola por causa disso, né? Obrigado, viu, Eu que Nilda? fico feliz. Muito obrigada. Galerinha, viu? Nilda nos representa, viu? Toda a comunidade escolar.
Muito obrigada, Renata. Muito obrigada, Josiel. Eu quero agradecer a todos os internautas. Muito obrigada pelo carinho. Que Deus nos dê muita saúde, muita sabedoria. Aos meus colaboradores que estão aqui nos bastidores. Obrigada, meus amigos, minha família. Um cheiro no coração e até a próxima semana. Tchau, pessoal. Tchau.